Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, bem-vindos novamente à novena de São Brás. Hoje nós estamos rezando o terceiro dia. Vamos lá? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Ó bem-aventurado São Brás, que recebeste de Deus o poder de proteger os homens contra as doenças da garganta e outros males. Afastai de mim a doença que me aflige. Conservai a minha garganta sã e perfeita, para que eu possa falar corretamente e assim proclamar e cantar os louvores de Deus. Eu vos prometo, São Brás, que a fala que sair da minha garganta será sempre de verdade e não de mentira, de justiça e não de calúnias, de bondade e não de aspereza, de compreensão e não de intransigência, de perdão e não de condenação, de desculpa e não de acusação, de respeito e não de desacato, de conciliação e não de intriga, de calma e não de irritação, de desapego e não de egoísmo, de edificação e não de escândalo, de ânimo e não de derrotismo, de conformidade e não de lamúrias, de amor e não de ódio, de alegria e não de tristeza, de fé e não de descrença, de esperança e não de desespero. São Brás, conservai minha garganta livre daquela doença fatal, para que minhas palavras possam louvar a Deus, meu Criador, e agradecer a vós, meu protetor. Assim seja. Palavra de Deus. O papel do filho. Vocês devem alegrar-se, mesmo que agora, se necessário, fiquem tristes por um pouco de tempo, devido às várias provações. Desse modo, a fé que vocês têm será provada como o ouro que passa pelo fogo. O ouro vai desaparecer, mas a fé que vocês têm, e que vale muito mais, não se perderá, até o dia da revelação de Jesus Cristo. Então, por essa fé, vocês receberão louvor, glória e honra. Vocês nunca viram Jesus e, apesar disso, o amam. Não o veem, mas acreditam. E por isso sentem alegria extraordinária e gloriosa, porque alcançam a meta da fé, que é a salvação de vocês. Meditação. A fé é compromisso permanente com Cristo até a morte. Cristo chegou à glória da ressurreição da vida por meio de perseguições e sofrimentos. O cristão segue o mesmo caminho, mediante testemunho de vida em meio às provas. Pouco a pouco nele se manifesta o próprio Cristo, que comunica a alegria da ressurreição. Preces. Com confiança e a fé de filhos e filhas de Deus, apresentamos nossas preces por intercessão de São Brás, Bispo e Mártir. Por intercessão de São Brás, que abraçou livremente a morte para testemunhar a sua fé, dai-nos, Senhor, verdadeira liberdade de espírito. Os mártires de Cristo, em seus tormentos, contemplavam os céus e suplicavam: ó Senhor, dai-nos a força nesta hora. Por intercessão de São Brás, que proclamou a fé derramando o próprio sangue, dai-nos, Senhor, pureza e constância na fé. Os mártires de Cristo, em seus tormentos, contemplavam os céus e suplicavam: ó Senhor, dai-nos a força nesta hora. Por intercessão de São Brás, que carregando a cruz seguiu vossos passos, dai-nos, Senhor, suportar com coragem as dificuldades da vida. Os mártires de Cristo, em seus tormentos, contemplavam os céus e suplicavam: ó Senhor, dai-nos a força nesta hora. Por intercessão de São Brás, que lavou suas vestes no sangue do Cordeiro, dai-nos, Senhor, vencer as ciladas da carne e do mundo. Os mártires de Cristo, em seus tormentos, contemplavam os céus e suplicavam: ó Senhor, dai-nos a força nesta hora. Oremos. Ouvi, ó Deus, as preces do vosso povo que confia no patrocínio de São Brás. Concedei-nos a paz neste mundo e a graça de chegar à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração conclusiva. Ó São Brás, que livrastes a quem sofria da garganta, livrai também a mim de todos os males da garganta e de todas as doenças. Fazei que sempre usemos nossa voz para proclamar os louvores de Deus, anunciar palavras de paz e para comunicar as verdades do Evangelho. Concedei-me tudo isso pela vossa intercessão e pelos méritos de Cristo, que vive com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Esse foi o nosso terceiro dia da novena. Nós nos encontraremos amanhã para o quarto dia. Até lá!